E quando a gente analisa essa questão do planejamento tributário da micro e pequena empresa, como um desdobramento da possibilidade de sobrevivência dessa empresa, é que a gente vem aqui para esse contexto aqui, né? Que seria elisão. Elisão, logicamente, é um planejamento tributário, né? Teve uma atualização da mesa digitalizadora e ainda estou aprendendo a usar essa nova versão. Tá? Que usa necessariamente procedimentos lícitos, permitidos pela legislação, certo? Que vem, evidentemente, usar estratégia de administração, objetivando a otimização dos tributos, né? E, em regra, logicamente, seria anterior ao fato gerador da obrigação tributária. Né? Pelo que a gente viu, logicamente, nós temos aqui a hipótese de incidência, né? A possibilidade jurídica, tá? Nós temos o fato gerador da obrigação tributária, que vai vincular e levar à obrigação tributária, sujeito ativo e sujeito passivo, né? E passivo, até então a constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento. Então, nós temos aqui que essas estratégias deveriam e devem ocorrer antes do fato gerador, exatamente para que tenhamos, quando tivermos o fato gerador, ser uma tributação a menor. Né? Interessante, pessoal, eu estava discutindo hoje de manhã com o pessoal da administração, exatamente analisando as estruturas de direito, né? Onde a gente discutia exatamente, dentro das relações de trabalho, é o último conteúdo também, essa questão da nova reforma trabalhista e essa evolução, uma possível evolução, logicamente, e um dos alunos que tem uma empresa de bebidas, interessante, né? Um negócio voltado para bebidas, ele falou exatamente isso, que se não ocorresse uma alta carga tributária no país, possivelmente não precisaríamos essa redução de tantos direitos trabalhistas. E na perspectiva dele, na análise dele, o que mais onera são as questões voltadas para o tributo, tá? E não necessariamente as questões trabalhistas. Interessante isso, né? E aí ele até utilizou como possibilidade de estratégias dentro dessas relações de trabalho a possibilidade de você, que é permitido hoje, né? Está lá no artigo, acho que é 422B da CLT, o contrato individual autônomo que não gera vínculo empregatício nenhum, né? O contrato tributário, o contrato individual autônomo, de autônomo, agora regido necessariamente pela CLT, eu acho que é o 422B, 422B, né, que não gera vínculo empregatício, né, não há questões de direitos trabalhistas. Né. Então, bem interessante isso, como sendo não digo uma burla, porque a legislação permite isso, né, a legislação permite. Mas é bem interessante, acaba sendo também uma estratégia para levar a economia das empresas também. Né? Bom, tudo bem. Então, esse planejamento tributário, como a elisão fiscal, ele ocorre antes desse fato gerador da obrigação tributária. Né? Aí eu trouxe alguns motivos aqui, né, para fazer um bom controle fiscal. Isso também está lá no Milhão Digital, né? Onde nós temos aí que é de fundamental importância que a empresa tenha um controle das entradas de recursos, logicamente, né? É de fundamental importância que o financeiro saiba exatamente o desembolso dos diferentes desembolsos referentes aos impostos. E aí eu defendo aquilo que eu já venho dizendo para vocês há muito tempo sobre a necessidade de se manter um gestor contábil, um jurídico na organização, né? A organização ter uma gestão eficiente é de fundamental importância,
né? Porque se a sua empresa está organizada, você vai se dedicar a outras áreas da empresa, logicamente, né? De desenvolvimento, de crescimento, certo? E, como nós vimos também, em caso de fiscalização, tudo estará em ordem quanto à documentação. Logicamente, nós vimos que se o fisco ele faz uma fiscalização e encontra dificuldades ou não todos os livros obrigatórios fiscais, logicamente ele vai notificar, e nós teremos aqui uma obrigação acessória, né? Acessória, como vocês sabem, e com a aplicação da multa levaremos a termos uma obrigação principal e, a partir daí, multa pecuniária, ela transforma-se em obrigação principal e poderá ocorrer o lançamento do crédito e a constituição do crédito tributário, né? É de fundamental importância quando a sua empresa está necessariamente organizada, se há alguma reivindicação dos seus colaboradores quanto ao produto, ou dos seus consumidores quanto aos produtos e os serviços, a organização possibilitará necessariamente encontrar os documentos fiscais, conforme está dito aí, né? É importante também a organização, esse controle fiscal, para que tenhamos e possamos ter uma redução de possíveis desvios dentro da organização. Nós sabemos que isso é possível, logicamente, né? Logicamente. E com esse controle fiscal, alguma dúvida das informações da nota é fácil de você encontrar, certo? E temos aí no 8 que a continuidade do trabalho em caso de mudança de equipe, nós temos uma continuidade. Uma das grandes dificuldades das empresas é exatamente você treina todo um colaborador e depois você acaba tirando, ou ele vai para outra organização e você tem uma possível ruptura no sistema, né, de forma sistemática na execução das atividades na organização. Então, logicamente, quando se está tudo bem organizado, é possível que os próximos colaboradores tenham uma maior facilidade na continuidade desses trabalhos dentro da empresa, né? Este controle fiscal. Boa noite, Eduardo. Este controle fiscal, ele levará, evidentemente, a diminuir custos com multas e erros, além do retrabalho, né? E, logicamente, por fim, aqui, auditorias internas são realizadas com muito mais precisão. Então, é de fundamental importância termos esse controle fiscal na empresa, que possibilita, logicamente, uma organização e a execução de ações e atividades voltadas para um planejamento tributário eficiente, que, no caso, é uma elisão fiscal, né? Então, nós temos aqui algumas dicas de como reduzir custos operacionais de uma empresa, como criar estratégias para que os colaboradores possam empreender e descobrir novas estratégias que venham a evitar o desperdício na organização. Para isso, é importante que o colaborador esteja devidamente motivado, né? Uma pesquisa dos preços dos concorrentes, seus fornecedores, de seus fornecedores, e se for o caso, até trocar, se for o caso, né? Então, é importante você sempre estar atento e conhecer os seus concorrentes, claro, né? Terceirização de processos que não são o foco financeiro, o ponto crucial, o ponto central da sua empresa. Então, a terceirização de processos é uma estratégia interessante que pode levar à redução de custos, né? Por exemplo, você, no lugar de contratar necessariamente um jurídico, mas você tem um contrato terceirizado de um escritório de advocacia ou de contabilidade que estará sempre à disposição, né, da sua organização. A automatização sempre
e a informatização é de fundamental importância para a redução da burocracia de situações que são constantes dentro da organização. Isso faz com que sejam executadas com maior agilidade, né? Então, a gestão de estoque também possibilita necessariamente a redução de custos. A questão voltada para a mudança de endereço pode reduzir custos. Então, a mudança de endereço, inclusive, eu até já falei para vocês em outras discussões, né? A mudança de endereço é uma das estratégias para o planejamento tributário, a elisão fiscal. Então, se a sua empresa está na cidade A, que tem um IPTU mais 2, e na cidade B nós temos um IPTU menos 1, né? Então, menos 1 desse 2, logicamente, né? Logicamente que isso seria uma estratégia de planejamento tributário objetivando reduzir custos. Não podemos esquecer o que a gente já falou em outro momento, de possíveis estratégias que não seriam necessariamente de planejamento, mas uma possível alusão fiscal ou elusão fiscal. Né? Você dizer que transferiu a empresa para a cidade B, quando, na verdade, os negócios continuam sendo executados na cidade A. Tá? Isso é uma manipulação contratual, uma manipulação da legislação, isso seria uma estratégia negativa de alusão fiscal. Logicamente que se o fisco assim o descobre, assim detecta a estratégia, ele poderá cobrar na cidade A a tributação devida. No caso aqui, nós estamos falando de uma possível tributação em cima do IPTU, sobre o imóvel da empresa, né? Essa análise sobre a questão voltada para o regime tributário sempre é uma estratégia interessante e, logicamente, a emissão de nota fiscal sempre deve ocorrer, tá? Sempre deve ocorrer de forma automatizada, como vocês já sabem, né? Que isso acontece hoje em dia naturalmente, né? Quanto à alocação de ativos da organização, né, o que é, né, dividir o dinheiro, os recursos financeiros em diferentes investimentos, isso também são estratégias para empreender a sua organização, como também você já o sabe, né, tanto em ações, títulos da dívida, imóveis, etc, etc e tal, né? Isso tem que ser estratégias pensadas a longo prazo, né? Tem que ser mensurado a possibilidade de prejuízo ou de estratégias de alocação desses recursos que podem não trazer um retorno efetivo, né? Logicamente que nós estamos falando de várias situações que poderiam levar a um aumento financeiro para a empresa e com possíveis reduções de cargas tributárias ou de outras obrigações, logicamente, né? Então, você pode ter e analisar dentro do mercado financeiro, dentro das estratégias, as melhores possibilidades de se alocar recursos, evidentemente, pensando em retornos a longo prazo, né? Médio e longo prazo, né? Então, são estratégias extremamente importantes que vão possibilitar que a sua empresa possa, claro, executar suas ações e ter o retorno financeiro de forma efetiva, né? Então, nós temos aqui 8 ideias de projetos de melhoria para a empresa, a questão da automatização de tarefas e softwares de gestão, investir em comunicação interna, utilizar metodologias que venham, evidentemente, fazer com que o colaborador esteja integrado, esteja devidamente buscando e executando suas atividades em prol da produtividade da organização, certo? Uma outra situação que a gente analisa é a questão do home office. O home office é algo que veio para ficar, tanto em nível público como privado. Nós temos aí uma redução de valores bastante significativos, né, de custos para a organização, certo?
fazer pesquisa de mercado, investir sempre em treinamentos da equipe. Eu acho que a qualificação da equipe é que vai possibilitar que ele execute essa atividade empresarial com, com eficiência e sempre trazendo retornos para a organização, tá? Então, monitorar essas ações de melhoria sempre, né? É importante que se aplique, lógico, aquelas ferramentas de gestão da qualidade, como vocês já sabem, né? Qualidade, ou o próprio ciclo PDCA de Deming, como você já o sabe, seriam estratégias interessantes utilizadas para esse controle da gestão, né, da eficiência da gestão. Então, assim, nós estamos assim, discutindo a parte final do nosso conteúdo que trata exatamente desse planejamento. Depois que nós tivemos aí um longínquo aí semestre de muitas discussões, foram bem cansativas, como vocês sabem, né, para alguns, talvez para outros não, mas de legislações bastante técnicas, né? Eu creio que o ponto central assim da tecnicidade foram os últimos conteúdos, né? Os últimos conteúdos, mas eu já vinha dizendo para vocês que para que nós pudéssemos compreender os últimos conteúdos, a base de tudo que a gente viu, desde do primeiro dia de aulas, foram e é de fundamental importância, né? Mas disse também para vocês, até presencialmente, para quem estava virtual, que a prática ela é bem diferente, nós vamos, evidentemente, sempre pesquisar, né? É importante saber disso, pesquisar e ver a melhor saída para o nosso cliente, tá? A ideia das nossos próximos encontros, que serão mais de revisões, etc. Eu vou trazer questões para vocês, para a gente discutir, para a gente debater de forma bem pontual, tá? De forma bem pontual. Pelo que eu vi, parece que a gente ainda tem alguns encontros presenciais, não é isso? Antes do término do semestre, certo? É até bom ver depois com os outros professores se todos vão vir. Todos não, quem sempre vem, quem sempre vai, né? Vem não, nós estamos em casa, né? Quem sempre vai para a aula presencial, se vai mesmo, porque como são revisões, a gente pode fazer também virtual, sem nenhuma dificuldade. Então, pessoal, quando a gente está tratando ali da questão da empresa, ou melhor, do trabalho da parcial, foi quando o nosso colega Alisson perguntou, né, e falou exatamente de que eu estou ficando um pouco tendo dificuldades, né? Mas é bem tranquilo, Alisson, e demais colegas, quando você, na verdade, vai ler o artigo, vai abrir sua mente, tá? Não, a resposta não necessariamente vai estar lá, mas é um artigo correlacionado, que vai te possibilitar que você pense, raciocine nessas estratégias e aí escreva sobre se é importante ou não o planejamento tributário e o que você iria propor. E dentro das possibilidades que você poderia propor, né, como uma estratégia elisiva de planejamento tributário, aí a gente trouxe exatamente aqui quando a gente trata alguns aspectos voltados para o ICMS, não é apenas pontuais e conceituais, certo? Que, como nós sabemos, é um tributo estadual, tá? Por isso que eu trouxe ele aqui, e também sobre o IPI, né? O IPI, nós sabemos, é um tributo federal, e nós temos aqui o nosso ISS como sendo, claro, um tributo municipal. Então, nós temos aí um de cada ente da federação. Mas você vai dizer, Luciano, sim, mas como é que eu vou fazer uma estratégia de planejamento tributário? Pessoal, vocês como bons gestores contábeis, aí, vocês que têm experiência também, quem já tem na prática, sabe que necessariamente, como toda gestão, como toda organização,
você precisa entrar na empresa, conhecer o seu produto e o seu serviço, tá? Verificar como é que é toda a cadeia produtiva dessa organização, dessa empresa, como é que ele executa a questão fiscal, certo? Como é que está o processo de organização interna, dentro disso que eu falei agora há pouco para vocês. Se tiver tudo isso ali que a gente falou agora há pouco, no outro slide que a gente passou, na mesa digitalizadora, na Wacom, show, então essa empresa está top mesmo, mas nós sabemos que não é assim. Depois que você faz um diagnóstico da empresa, vê o seu regime tributário, vê tudo isso, aí você vai planejar a organização. Por isso que eu sempre defendi também que as organizações e empresas deveriam ter um departamento, um setor, uma diretoria de planejamento específico, planejamento tributário específico, né? E até um planejamento mais abrangente, mas dentre eles essa questão tributária, para pensar e planejar a organização, tá? Ou que seja nessa área específica da área tributária, tá? Então, assim, o planejamento vai depender muito de você ter contato. Nós estamos aqui no plano da subjetividade, nós sabemos disso. O nosso trabalho da parcial, ela é também dentro dessa perspectiva de analisar o que vocês pensariam para a organização. Nós sabemos de tudo isso, tá? Então, é bem relativo, eu sei disso, mas dá para você ter uma noção e uma ideia do que você iria propor, né? Então, quando a gente analisa ou verifica, por exemplo, a questão do ICMS, IPI e ISS, você já sabe, vocês já estão cansados de ouvir isso, né? Quem seria o contribuinte desses tributos? Como você já sabe, toda pessoa física ou jurídica que, por ter relação direta com o fato gerador, a lei atribui a obrigação de recolher o imposto. Então, perdão. Então, eu tenho um ventilador aqui na minha frente. Então, deixa eu virar aqui. Então, o contribuinte é essa pessoa física ou essa pessoa jurídica que tem essa relação com o fato gerador. Por que com o fato gerador? Porque o fato gerador é o momento que vai vincular o sujeito ativo ao sujeito passivo. Tá? Como bem diz aqui, ó, como sendo o motivo da incidência do tributo, o momento, né? O momento específico que vai ocorrer essa incidência do tributo. E a base de cálculo como sendo aquele conjunto de valores utilizados para o cálculo do tributo, é o valor da coisa, né? O valor da coisa. Então, ela que será a base de cálculo para que seja calculado, né? E muitos tributos, evidentemente, você sabe, são calculados em cima, ou a maioria, ou todos praticamente, né? São calculados em cima de alíquotas, né? Do seu valor, alguns valor venal, etc. e tal. Quando a gente fala, por exemplo, da questão do IPTU, né? A base de cálculo é o valor venal do imóvel, certo? E temos a alíquota como sendo aquele percentual aplicado sobre esta base de cálculo, resultando assim no tributo que será pago, né? Que será recolhido pelo contribuinte. Então, são aspectos extremamente importantes, necessários e condicionais para que nós possamos ter a incidência de um determinado tributo em nosso país. Nós sabemos disso, vocês já sabem disso de forma efetiva. E aí você, evidentemente, vai verificar quais são as possibilidades que você pode movimentar dentro da empresa no que diz respeito às ações para uma redução da carga tributária, né? Quanto ao contribuinte propriamente dito, pessoal, contribuinte do ICMS seria qualquer pessoa física ou jurídica, claro, que vai realizar alguma operação que venha circular mercadoria, certo? E o contribuinte do IPI, como sendo, claro, a pessoa jurídica que vai executar alguma atividade, alguma operação no âmbito da indústria e, lógico, que o contribuinte do ISS é todo aquele que presta um serviço, né? Estamos apenas desdobrando, evidentemente, essas características específicas, tendo por base esses três, né? A situação que vai gerar o vínculo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, pelo ICMS, logicamente, que é a saída da mercadoria do estabelecimento,
O IPI, a saída do produto, claro, no momento que sai da indústria, e o ISS, claro, o momento que vai fazer gerar o sujeito ativo ou o sujeito passivo é a prestação de serviço efetiva, propriamente dito. A base de cálculo, o valor daquele produto, necessariamente, ou daquele serviço, quanto ao ICMS, como a gente já falou, é o próprio valor do produto, né, mais as despesas como fretes e seguros, está incluído também aí, essa base de cálculo. E do IPI, claro, é o valor do produto também incluído aí, o frete das demais despesas acessórias. Né? E, claro, a base de cálculo do ISS é o produto do serviço propriamente prestado. Né? Então, são situações interessantes que possibilitam necessariamente que nós tenhamos, nós tenhamos, nós tenhamos estratégias voltadas para essas ações, né? Para essas ações. Então, você pode, logicamente, como alguma das estratégias utilizadas pelo empresário, analisando cada um dos tributos que a empresa recolhe com base naquele produto, naquele serviço que é negociado, e aí vendo como é que você poderia, antes do fato gerador dessa obrigação tributária, antes do fato gerador, movimentar a máquina da gestão legalmente, utilizando estratégias de planejamento tributário propriamente dito. Né? Está no nosso conteúdo, mas apenas para a gente ter uma noção e uma ideia, né, sobre essa tributação de aplicações de renda fixa, variável, opções, fundo de investimentos. Tá? Inclusive, eu até vou depois conversar com a professora Marília, que a gente vai fazer toda uma revisão desse conteúdo, certo? Mas que nós temos também a possibilidade de utilizar de estratégias para que você possa ter redução de tributos para a organização, certo? Então, essa tributação da renda fixa como sendo um imposto cobrado pelo governo para aplicação em títulos de renda fixa, é calculado individualmente por cada aplicação, certo? E é logicamente que incide sobre o lucro financeiro da aplicação. E aí, os impostos incidentes sobre essa possibilidade é exatamente o imposto sobre operações financeiras e, claro, o imposto de renda. Né? E, claro, dependendo da perspectiva, do montante de aplicação, você também poderá movimentar isso. Nós falamos agora há pouco sobre a alocação de ativos, né? Então, são situações que você poderá utilizar para alocar os ativos da empresa em prol de retornos financeiros propriamente ditos. Né? Também tem nas nossas discussões as questões voltadas para as debêntures, né, como sendo um título de dívida da empresa que vai oferecer um direito de crédito a esse investidor, certo? Onde há, evidentemente, há um empréstimo de dinheiros para a empresa, então é possível, evidentemente, também que a organização ela possa utilizar de ativos financeiros em prol do desenvolvimento de suas atividades. Agora, o que é interessante, né, e até a gente estuda isso em estratégias de planejamento, que não, as empresas, e até mesmo nós mesmo, pessoalmente, né, se nós temos dinheiro, nós temos recursos em caixa, e você quer empreender, quer investir, é sempre recomendável e aconselhável que você pegue dinheiro de terceiros, né? Ou de bancos, etc. E tal. Desde que, evidentemente, tenham taxas e juros, evidentemente, bastante consideráveis, né? Bastante consideráveis. E aceitáveis, né? E, pelo menos, é uma das estratégias utilizadas de gestão. Né? Logicamente que o seu capital que você tem na sua organização, você poderá utilizar para socorrer possíveis ou falhas ou possivelmente alguma situação pontual dentro da sua organização. Né? Quanto às opções de regime, vocês já o sabem, né?
temos o simples, vocês já o sabem novamente, tranquilamente, o lucro presumido e o lucro real, né? E o lucro arbitrado, como sendo os regimes possíveis. Logicamente que a análise desses regimes poderão também ser empreendidos desde a própria constituição da empresa ou até mesmo possíveis revisões futuras, logicamente, né? Vai depender muito do porte da empresa. Então, o porte da empresa, como vocês sabem, é que poderá influenciar necessariamente nesse regime tributário, como vocês o sabem. É possível também fazer a reorganização societária, tá? E a partir daí você alocar ou deslocar recursos, certo? Sempre com o interesse, né, dos acionistas e dos investidores. Essa reorganização da sociedade possibilitará ou a redução de possíveis despesas na organização, no que diz respeito à divisão, né, de lucros e por aí vai. Então, é possível nós termos também essa reorganização societária, né? Temos duas situações, uma voltada para a incorporação às avessas, certo? Na qual uma empresa incorporadora é a controlada e a incorporada que desaparece. A gente vê muito isso na questão da fusão das empresas, tá? Então, fusão de empresas, vocês viram isso lá de forma introdutória comigo, lá em estrutura de direito, mas devem ter visto isso em direito empresarial. Então, é possível você reorganizar a empresa dentro dessa perspectiva também, ou mais de uma empresa que se fundiram, etc. e tal, certo? E levando a uma otimização de produtos e serviços e, logicamente, que reduzindo custos para a organização, né? No que toca à compensação de prejuízo fiscal, tenho certeza que vocês já viram também, que eventuais prejuízos fiscais de determinados períodos anteriores podem ser compensados, né, com os lucros apurados posteriormente. Claro que isso na tributação pelo lucro real, tá? Isso, evidentemente, leva como também a estratégia de planejamento da organização, tá? Temos a possibilidade do tratamento do ágio, que é a mais-valia em uma aquisição, tá? E a Receita Federal, aí, nos termos dessa lei aí, 1297 de 2004, no entendimento da Receita, esse termo inicial para amortização dessa mais-valia é o primeiro balanço feito imediatamente após a ocorrência da operação, certo? Sofreu depois modificações por uma lei de 97, certo? Para que essa mais-valia ela seja considerada dedutível na apuração do lucro real. E temos aqui, como um dos últimos aqui, o juros sobre o capital próprio, mas também a tributação de coligadas e controladas. Em 2003, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal ele decidiu que era inconstitucional uma tributação de lucros obtidos por controladas ou coligadas no exterior, certo? Desde que não estejam em paraísos fiscais. E definiu que a tributação só poderia acontecer depois da tributação dos lucros aos acionistas. Então, a gente vê muito essa questão do Supremo Tribunal Federal decidindo questões que acabam repercutindo muito na organização. Tá? E o que é interessante é nas organizações privadas, pessoal. Nas organizações privadas. Isso, evidentemente, leva, às vezes, a organização a entrar em situações bastante delicadas no que diz respeito às suas finanças, quando há um compromisso fiscal muito oneroso para a organização, né? Então, pessoal, são apenas algumas discussões bem por cima mesmo, bem elementares, né? Depois vocês dão uma olhada lá no conteúdo que está lá no Unileão Digital, tem com bastante profundidade todos esses termos, mas
O ponto central aí desse último conteúdo é a possibilidade de você utilizar estratégias que venham, mesmo que seja mudança da sede da empresa, mesmo que seja uma série de outras estratégias para alguns tributos específicos, mas que venham possibilitar, claro, uma redução de tributos. Sua empresa de prestação de serviços e ela fatura em Juazeiro do Norte, mas o ISS em Crato é menor, e por aí você vai analisando essas possibilidades, mas, claro, depois que você está dentro da empresa, e você vai conhecer como é que, de fato, ela executa suas atividades. Ok, pessoal? Em linhas gerais, seria isto.